Jordan Peterson na reabilitação e esposa com câncer. E agora? Tudo que Peterson disse sobre uma vida ordenada, ter altivez, ser dono do próprio destino e até arrumar o próprio quarto cai por terra? Eu sou André Assi Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O objetivo de hoje é fazer um Oliver Talk um pouco diferente, mais breve, para comentar os ocorridos recentes na vida da estrela intelectual chamada Jordan Peterson. Peterson é figurinha carimbada aqui no Oliver Talk. Já tivemos 2 episódios sobre o psicólogo canadense, um dizendo sobre por que devemos levá-lo muito a sério e outro comentando seu debate com o filósofo esquerdista Zizek. Mas agora o teor é mais triste. A esposa de Peterson está com um câncer grave e, no processo de tratamento, Peterson se viciou no medicamento e agora decidiu ir para a reabilitação. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então, vamos ao que interessa. É o seguinte, gente. A esposa do Peterson foi diagnosticada com um câncer terminal. Passou recentemente por um tratamento muito sério nos Estados Unidos. E durante esse processo, o Jordan Peterson se viciou, em clonazepam, um medicamento aí. Salvo engano, não sou um grande entendedor desse tipo de medicamento, mas salvo engano, o clonazepam é o nome científico para o que aqui a gente conhece famosamente como Rivotril, E portanto é para baixar ali a guarda, conseguir dormir, etc, etc. Eu cheguei a dizer em algum lugar, não me recordo onde agora, talvez nos podcasts, talvez escrevendo em algum lugar, que muita gente estava esperando alguma coisa acontecer com o Peterson para acusá-lo, Para falar, tá vendo, esse cara é uma farsa, um engodo, é uma enganação. Porque, óbvio, o Peterson ele decidiu mexer em alguns vesperos, que qualquer pessoa que decida mexer precisa se preparar para enfrentar o assassinato de reputação. E com certeza as pessoas estavam na espreita, como foi feito com outras figuras, outros personagens, como por exemplo o Milo Yiannopoulos. Com o Milo Yiannopoulos foi a mesma coisa, Ficaram esperando exatamente isso, até que apareceu uma declaração dúbia a respeito dele, e daí em diante foi só ladeira abaixo. Não acho que isso vá acontecer com o Peterson, porque eu acredito que, na verdade, ele não está se denunciando como uma farsa, mas na verdade ele está se denunciando como alguém que leva profundamente a sério as recomendações que ele diz. Então, além das polêmicas sobre os pronomes para pessoas trans e a questão do marxismo cultural, etc, etc, a faceta do Peterson aí que me interessa, mas me interessa menos que essas outras, é a do Peterson, entre aspas, autoajuda, ou autoajuda com porrada, como eu falei no podcast Porque Precisamos de Jordan Peterson. Então essa é uma faceta que não me interessa tanto, mas, veja, agora que ele abriu o jogo a respeito disso, as pessoas estão falando, como assim o cara que fala para ser altivo, para fazer as coisas, para ser dono da própria vida, do próprio destino, para ter a vida ordenada, se viciou em remédio e agora vai ir para reabilitação, etc, etc. À primeira vista, isso pode parecer uma contradição daquilo que o Peterson recomenda, e certamente seus detratores vão tentar vender essa ideia. Porém, se a gente reflete bastante a respeito disso, a gente pode chegar à conclusão que, na verdade, o Peterson está demonstrando aí uma força muito grande e ele segue agindo de acordo com aquilo que ele prega para os outros, Porque, por exemplo, ele poderia continuar tomando o remédio e não revelar isso para ninguém. Ele voluntariamente vai se internar para se livrar desse vício nesse medicamento. Ele poderia, na medida do possível, fazer isso de uma maneira que ele não declarasse publicamente. Ele poderia simplesmente não fazer. E aí sim eu acho que isso estaria muito mais próximo de atitudes de entrar em contradição com aquilo que ele prega. Porém,
Ele veio a público, disse que ia fazer isso, e acho que isso mostra força. Ó, quem não dá uma escorregada, né? Mas ao dar uma escorregada, você mantém os ombros para trás e a cabeça erguida e tenta se redimir do seu erro e daquilo que você faz de errado. Nessa reflexão, eu utilizei bastante uma postagem de um amigo chamado Eduardo Levi, é um excelente tradutor aí, prosador. Eu também não estava sabendo assim desse problema com o Peterson, né? Nesse turbilhão de coisas que é a internet, a gente não consegue às vezes ficar sabendo das coisas em tempo real. E tem uma postagem do Eduardo Levi de ontem que ele comenta essa questão e ele interpreta da mesma maneira que eu estou interpretando aqui essa admissão pública do Peterson a respeito do seu tratamento e do seu problema, né? Tem alguns trechos aqui que eu acredito que vale a pena a leitura. Só para deixar registrado, eu comentei na postagem do Eduardo que eu faria menção ao texto dele e até pedi autorização, porém ele não respondeu ainda. Acredito que não tenha nenhum problema, mas quem tiver interesse, por favor, procure o Eduardo Levi no Facebook, aluno do Olavo, excelente escritor, prosador, tradutor, realmente uma pessoa aí que a gente deve acompanhar. Então o Eduardo ele fala, né, que além da revelação pública mostrar aí a força do Peterson e também a possibilidade dele simplesmente continuar tomando o remédio em silêncio, isso eram alternativas possíveis que ele preferiu não optar. Ele também fala que a motivação do Peterson para entrar na reabilitação, para tentar se livrar desse vício, foi porque ele quis poupar a mulher, que já está numa condição, portanto, bastante complexa, de ter que conviver com alguém em abstinência de uma substância química, né? O que também volta a jogar água no moinho de que toda essa situação, na verdade, denota a grandeza do Peterson, né? Então, tem um trechinho do Eduardo aqui que vale a pena, que é o terceiro parágrafo do texto dele, em que ele diz o seguinte: depois de levantar essas três hipóteses que eu aludi, ele diz: nada disso responde, é certo, porque Peterson começou a tomar o remédio, né? Então esse seria o escorregão, digamos, né? Mas você é mesmo capaz de atirar a primeira pedra? Imagine a rotina alucinante do homem antes do câncer da esposa. Palestras, vídeos, entrevistas, aulas, livros, reuniões, tudo ao mesmo tempo em que um exército furioso de inimigos o difama sem parar e faz de tudo para destruí-lo. Não pode haver dúvidas de que Peterson só suportava a guerra graças à assistência e ao cuidado da mulher amada. Então, o sábio descobre que essa mulher não estará mais disponível para ele, que morrerá em breve, que ele é que precisará estar disponível para ela o tempo inteiro. Homens mais fracos teriam desabado neste momento, mas não Peterson. Ele passou a dedicar-se à esposa o tempo inteiro sem abandonar para isso os outros compromissos. Ainda me lembro dos comentários que fazia àquilo que lia enquanto aguardava a mulher passar por mais uma cirurgia. Ora, por mais heróico ou mesmo santo que o sujeito seja, o corpo tem seus limites. Se Peterson entrasse em colapso, qual seria o resultado? O resultado seria que ele deixaria de estar disponível para a mulher, deixaria de poder, como fez, correr o mundo com ela atrás dos melhores médicos para tratá-la. Diante dessa hipótese, o psicólogo não viu alternativa senão tomar um comprimidinho que lhe daria mais forças para suportar sua hora mais escura. E fez muito bem. Ninguém capaz de um sentimento humano tem o direito de condená-lo. Para homens como Peterson, não há nada que não seja crescimento e aprendizado, né? Então, nos comentários, as pessoas fizeram algumas alusões, nos comentários desse post, que eu já vou terminar de ler. O Peterson, ele é antifrágil, né? Num certo sentido, no conceito do Taleb, né? Do Nissim Taleb. Ou seja, é aquela pessoa que, quanto mais apanha, mais se fortalece, mais cresce, né? Não tenho dúvidas de que ele se reerguerá ainda mais forte e mais sábio, fortificado pelas novas experiências que lhe permitirão entender a realidade ainda melhor e ajudar ainda mais as pessoas.
Todos os homens caem, mas os grandes homens levantam-se mais fortes do que eram antes. Mais uma vez aí a ideia da antifragilidade, né? Aí o Eduardo Levy encerra dizendo que Deus zele por Jordan Peterson, e esses são os nossos votos aqui, tenho certeza que do Luciano também, do Oliver Talk. Quem tiver algum interesse em aprofundar-se nesse tema, nessa situação, a divulgação dessas informações foi dada por meio de um vídeo da filha do Jordan Peterson. Você pode buscar pelo vídeo e ver alguma coisa, alguma informação adicional que eventualmente seja do interesse. Afinal, muitas pessoas passam por situações parecidas. E esse foi um Oliver Talk um pouco diferente, vocês sabem, eu gosto de falar, gosto de ser bastante prolixo aí, até no certo sentido, mas esse era mais curto, só para prestar aqui um respeito ao Jordan Peterson, e que todos fiquem atentos, porque os seus detratores devem entrar numa maratona de ataques aí muito grande à sua pessoa, à sua figura, mas a gente tem que dar o benefício da melhor interpretação possível para falas e ações de pessoas que assim o merecem. E eu tenho certeza que esse é o caso do Peterson, e todos que os acompanham e acompanham a gente vão compreender isso. Gostaria de também deixar registrado aqui a nossa mensagem para que todos visitem a Wake Up Imperium, a loja do Mr. Romanini, responsável pelas artes belíssimas, espetaculares aqui do Oliver Talk, inclusive a deste podcast. Então visitem a loja, o link se encontra na descrição. Comprem as camisetas, canecas, enfim, aproveitem, material excelente. E é o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. No Facebook é Oliver Talk com Y no Oli. E esse foi um podcast sobre a situação em que o Jordan Peterson se encontra no momento, indo para a reabilitação para se livrar do vício em clonazepam. Devido à situação da sua esposa, que se encontra em tratamento aí para um câncer terminal. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima.